Olá, bom dia. Chegamos ao 10º e último capítulo da nossa gravação Os Templários para o nosso canal do YouTube, Guia dos Perplexos. Nós terminamos o capítulo anterior fazendo a denúncia que gostaríamos que vocês espalhassem de que o verdadeiro assassino dos Templários não foi Filipe o Belo e o Papa Clemente V, mas sim Jean de Gisors e o conselheiro judeu de Filipe o Belo, Guilherme de Nogaret. Vamos direto ao assunto. Está anoitecendo. Mais de 30 cavaleiros se aproximam de um castelo templário. Batem na porta. São franceses. O porteiro, o guardião, na torre, anuncia ao grão-mestre Jacques de Molay que 30 cavaleiros da França estão pedindo abrigo para pernoitar. A ordem de abrir os portões é dada, eles entram. Acomodam-se, conversam, dizem as notícias da corte e em seguida todos vão dormir. Meu Deus, como isso foi possível? Lá para as 2 horas da madrugada, os 30 cavaleiros que dormiram com as vestes que vinham com a espada, com a cota de malhas, com tudo, estavam prontos para se levantar da cama e levantaram-se e prenderam, naquela madrugada, Jacques de Molay, grão-mestre da ordem, camisola, sem ter a menor noção do que estava acontecendo. Tinham na mão uma carta lacrada, assinada pelo rei, datada de 12 de novembro de 1307, ordenando a prisão e a condenação de todos os templários. Que covardia! É incrível imaginar a que baixeza o homem pode chegar. Surpreendentemente, então, amigos súditos do mesmo rei, cidadãos do mesmo reino, os 30 cavaleiros franceses prendem à traição um homem lídimo, um homem íntegro, cuja única culpa era professar uma doutrina que ele achava que era a síntese do melhor que havia em cada corpo doutrinário filosófico existente. Portanto, a única acusação verdadeira contra os templários é de heresia. Então, o povo transformou essa data. Então, mudou. A data passa a ser, em vez de 12 de novembro de 1307, eles colocaram sexta-feira, 13 de agosto de 1313, que ficou sendo o dia do azar. Bom, coisas populares. Pela manhã, terminada a noite, os templários, portanto, os 14 oficiais de Jacques de Molay, os seus mais próximos confidentes e homens de confiança, e ele, a ferros, com os punhos envoltos em grilhões, estavam sendo presos em toda a França, quer dizer, Jacques de Molay no seu castelo e os outros em toda a França. Em Paris, 140 cavaleiros e os bens sequestrados. 140 cavaleiros foram postos a ferros. Procederam com eles com insólito rigor.
Nunca a tortura foi mais cruelmente infligida. Imbert, inquisidor da fé, dirigiu o interrogatório. Agostiniano. Agora vamos lembrar que Jean de Gisors doou todos os dons, todas as propriedades dele para os agostinianos. Para quê? Para poder comprá-los a fim de que eles permitissem e cometessem essa ignomínia, né? Esse crime, esse assassinato. Então, o punhal foi manipulado por Felipe o Belo. Na verdade, quem comandou a cabeça do do rei da França, foi Guilherme de Nogaret, judeu, condenado 5 vezes pela Inquisição, pertencente a Carral. Esses são os assassinos. Então, Felipe o Belo apenas foi induzido por Nogaret de que os templários tinham um fabuloso tesouro. O tesouro não era deles, já dissemos, era o ouro dos judeus. E assim foram em Paris, 140 cavaleiros foram postos à ferro e todos aqueles que doaram ou fizeram algum benefício aos beneditinos, que era a ordem de Bernardo de Claraval, a ordem a que os templários pertenciam, defendiam. Então eram presos, seus bens sequestrados e submetidos à tortura e à morte na fogueira pela Inquisição. O inquisidor era um agostiniano chamado Imbert. Dirigiu os interrogatórios, assistido por comissários nomeados por Felipe. À sua frente, no tribunal, estava quem? Guilherme de Nogaret. Fanático pela Carral ao ponto do delírio. Aqui nós temos uma lista nas províncias em que os processos foram feitos. Caen, 13 templários, Pont d'Arche, 10 templários, Cahors e Carcassonne, 6 templários, Beaucaire, 45, Troyes, 5 templários, Bayeux, 5 templários e Bigorre, 11 templários. Em Caen prometeram os acusados completo perdão. Os refratários, contudo, foram torturados. Então, aqui está a traição maior do que aquela traição que aconteceu entre Jean de Gisors e o grão-mestre dos templários, né, na época que cada um descobriu que a sua ideologia era diferente. Um queria colocar os 3 pontífices das 3 religiões monoteístas mais notáveis, judaísmo, cristianismo e islamismo, e isso era o grão-mestre dos templários, e todos eles tinham a mesma ideia. A ideologia era esta. Mas Hugo de Pean foi safado, porque ele se dizia herdeiro dos condes de Champagne, que é uma região do sul da França, né, onde Maria Madalena tinha parido há muito tempo atrás o filho dela com Jesus Cristo, com a ajuda de José de Arimateia e o bispo, então, bispo de Jerusalém, São Tiago, de como que foi feito uma catedral belíssima para ele em Compostela, porque foi graças a ele que Arimateia conseguiu colocar nos seus navios, ele era dono de uma frota mercante e levou-a para a França. Ela ficou com a tribo francesa dos Merovingios, que passaram a usar os cabelos grandes como Jesus Cristo usava, até a cintura. A tribo dos cabelos grandes ficaram conhecidos. Meroveu era o rei e a tribo se chamava Merovingios. Eles cuidaram dela, cuidaram da criança, depois ela ficou numa gruta reclusa, em oração e penitência, talvez por se achar culpada por ter se prostituído com Jesus, sei lá. Depois, quando ela morreu, recolheram os ossos dela e, como nós dissemos, no século IV, o Papa de Roma permitiu que alguns cavalheiros fizessem
uma capela que passou a ser chamada a mãe de todas as igrejas, e nessa capela estava o ossuário de Maria Madalena. Também estava a cabeça de São João Batista, também estavam os ossos de São Tiago. Então, crime hediondo. Então, Jean de Gisors tinha uma ideologia: colocar na cabeça do mundo quem está hoje: os judeus, a Carral, o clã de Rothschild e os grão-mestres templários queriam colocar os joanitas, ou seja, responsáveis pelos crentes de todo o mundo: judeus, o grão-rabino de Jerusalém, muçulmanos, o grande imã dos muçulmanos, e o Papa de Roma. E para eles não era difícil conciliar o patriarcado de Constantinopla, que queria estar no lugar do Papa, e o bispo de Roma. Então, um dos dois ficaria no lugar. Não poderia ser quatro, porque tinha que ser, não podia haver empate. Então, é assim que acontece a prisão dos templários para o povo, 13 de agosto, sexta-feira de 1313, até hoje chamado Dia do Azar. Mas não foi. As datas, inclusive, não coincidem, as datas do processo da Inquisição não coincidem, mas essa é a noite fatídica. Impensável para uma pessoa que tenha o mínimo de nobreza moral. É inaceitável que isso tenha sido feito por um nobre, um príncipe normando, Jean de Gisors, que mandou construir a capela de Rosselin, onde finalmente foi colocado em separado o ossuário de Maria Madalena, segundo a afirmação dos membros da Rosa Cruz Vera, fundada por ele, e do Priorado de Sion, que começou no século IV, com aquela igreja chamada Mãe de Todas as Igrejas, aquela capelinha, simplesmente com o nome de Sociedade de Sião, e ela foi crescendo, cada vez sendo mais cuidada pelos cavaleiros que estavam guardando o corpo de Maria Madalena e protegendo o herdeiro dela, que no ano de 1188, quando foi descoberta essa trama pelo grão-mestre dos Templários, ele se voltou contra Jean de Gisors, o amaldiçoou, e os dois fizeram um juramento no tronco do olmo, dizendo que na próxima vez que eles se encontrassem, a luta seria de morte. Bem, aqui nós temos uma figura. Nessa figura está Jacques de Molay, grão-mestre dos Templários. Na verdade, aqui está o sacrifício dos Templários na fogueira. Em 18 de março de 1314, então não foi 313, nem foi sexta-feira, nem foi agosto, o grão-mestre Jacques de Molay, com 36 nobres, mas 14 eram especiais, da Ordem do Templo, foram conduzidos ao átrio da Catedral de Notre-Dame de Paris, ali onde o Victor Hugo coloca toda a história do Corcunda de Notre-Dame. Foram armadas fogueiras, 15 fogueiras, uma para Jacques de Molay e outra para os 14 grãos-mestres dos grandes castelos. Essas fogueiras deveriam ser queimadas e deveria queimá-los. Agora, temos que falar aqui um detalhe. Quando Jacques de Molay foi preso, ele foi imediatamente levado para um lugar especialíssimo. Esse lugar é a Bastilha. Por isso que na Revolução Francesa a Bastilha vai ser o símbolo da Revolução, porque foi a prisão de Jacques de Molay.
terá que ser destruída. Simbolicamente, ela significava o poder do Papa e do Rei de terem destruído a ordem do templo. Na verdade, coitado, nem o Papa, nem o Rei. Mas veja quem era Guilherme de Nogaret. Ele teve a ousadia de entrar no Vaticano com alguns cavaleiros, pedir para ficar abrigado ali, albergado durante alguns dias, e numa determinada noite ele rapta o Papa, ele envolve o Papa num lençol, e pela madrugada, depois de ter subornado a guarda, ele leva o Papa para a França, para a cidade de Avignon, e o Papa fica sob, então, prisão mesmo, cárcere, fica numa masmorra, pão e água durante 30 dias. Isso era para convencer o Papa a assinar o decreto da prisão e excomunhão dos templários. Meu Deus, é uma trama inaceitável. Em todo caso, nós vamos ver que tanto o rei da França quanto Clemente V foram amaldiçoados. Aqui nós temos uma gravura muito interessante. A gravura é praticamente infantil. Aqui nós temos uma serpente vermelha, que nós vimos que era uma dançarina que bailava diante do grande pontífice da montanha sagrada, Joanita, Teocleto ou qualquer outro. Aqui nós temos o Papa saindo de dentro da chama do inferno. E aqui nós temos São Miguel Arcanjo com a cruz da justiça na mão. E aqui embaixo está escrito o destruidor do templo, Clemente. Enquanto as chamas devoravam o corpo de Jacques de Molay, certamente seu último pensamento foi para os seus outros irmãos que estavam encarcerados em Dôme e em Chinon, que eram prisões famosas, para que eles realizassem com sucesso a vingança que ele clamou. Né? Dentro da prisão, ele, com aquela camisa, ele estava de chambre quando foi preso, então de dormir, então aquela manga larga, grande, ele arrancou, descosturou do ombro, pegou uma pinça que ele conseguiu encontrar, ou um irmão passou para ele dentro do castelo, e aí, abrindo uma veia, ele escreveu naquele pedaço de pano o nome do seu sucessor, que foi um escocês. Não precisamos agora declarar, mas por isso o rito escocês é chamado rito retificado, rito templário, né? E aí continua a ordem, só que com outro nome. Maçonaria neotemplária. E vão fazer exatamente o que? A vingança dos templários. Então, sim, o Papa estaria aqui na chama do inferno. São Miguel Arcanjo era o responsável pela punição, e aqui mostrando que a justiça de Cristo foi feita. A bailarina, que significava o prazer de Deus por ter os homens em uma união fraterna, a conciliação universal, era uma bailarina vestida com véus transparentes. Então aqui está como se Deus estivesse, digamos assim, através desse símbolo, queimando a alma do Papa no inferno. Aquela bailarina simbolizava, eles diziam que dancem, brinquem, comam e bebam, meus irmãos, e também façam sexo, porque era uma orgia, porque a alegria de Deus é ver o homem feliz. Aqui está num livro que é uma réplica, é uma Xerox, Os Templários, de sua origem mística, de Davi Caparelli e Pierre Campanello. Então, nós temos muita coisa escrita sobre os Templários, mas aqui essa gravura é curiosa porque nos remete aos ritos orgiásticos, né? A serpente rosa, vermelha, era na verdade uma bailarina, ou uma, duas ou três bacantes, e é essa bacante que tem o poder da serpente de queimar o Papa,
que está nas torturas do inferno. Bom, vamos então agora ver quem estava por trás de toda essa trama. Nós já dissemos que de frente era Guilherme de Nogaret, judeu, 5 vezes condenado pela Inquisição e que governava a cabeça do rei da França, Felipe o Belo. E do outro lado, um nobre, um príncipe normando, norte da França, que doou seus bens para os agostinianos para que eles condenassem a ordem dos beneditinos, e quem fizesse qualquer benefício a um beneditino, a um castelo beneditino, a uma terra beneditina, seria automaticamente alvo da Inquisição, e eles encontrariam o meio e o destruiriam, sequestrariam seus bens. Um plano sinistro que continua acontecendo hoje, como, por exemplo, o vírus da Covid, como é que o Brzezinski descreve no livro dele, The Grand Chessboard, a estratégia americana para tomar o Iraque, a Líbia, o Egito e a Síria, chamado Eu Tenho o Livro e tenho uma resenha, né? Então, o poder é uma coisa temível. Graças a Deus não caí nas mãos deles. Mas, aqui está. A Bastilha por documentos. Vamos explorar isso na época certa, mas nesse momento basta mostrar para vocês o símbolo da Revolução Francesa, porque foi o lugar onde ficou preso nas primeiras noites antes de ir para Chinon, onde o Papa concedeu perdão. Olha só, nós temos o documento assinado pelo Papa Clemente, perdoando Jacques de Molay, porque ele tinha uma ideia diferente de que Pedro era o chefe de uma igreja, a Igreja Petrina, dada a ele essa autoridade pelo próprio Jesus, quando o Evangelho diz: tu é Pedro, é só dessa pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Mas também diz, quando São João vem atrás de São Pedro, quando Jesus Cristo vai se despedir dos dois, São Pedro disse esse. Jesus disse: eu quero que ele permaneça, ou seja, que ele continue tendo uma presença. O que tens tu com isso? Então, 2 igrejas teriam sido fundadas, segundo a tradição joanita, né? Uma, a igreja de São João, que era mística, e aí Teocleto era descendente, e tinha a cabeça de São João naquela parede com o número 1, São João Batista, né? E as outras dos descendentes deles, os que eles chamavam de grandes pontífices joanitas, até o antecessor dele, Teocleto I. Então, Teocleto II passou a dignidade de grão-mestre do grande pontífice da Montanha Branca para Hugo de Penha, como nós dissemos, um canalha, porque ele se dizia o herdeiro, né, o filho de Maria Madalena com Jesus Cristo, e então aquela cripta, a capela de Rocelã, estava com o corpo de Maria Madalena, os ossos de Santiago de Compostela estavam no que se tornou depois a magnífica Catedral de Compostela, onde o companheiro Raul Seixas, esqueci agora o nome dele, né? O Caminho de Santiago, vai escrever a autobiografia, onde ele se mostra que é templário, porque numa igreja ele assiste mais uma cerimônia de iniciação, e nessa cerimônia o patrono dele, que ele chama de Petrus, ele não dá o nome, vai ser elevado. Então, ele também era. Mas aqui, Guaita diz, devagarzinho, o que é que aconteceu. Ele diz: ricos e poderosos, sobretudo ambiciosos, investidos de surpreendente e temível poder, o dinheiro dos judeus e os judeus, vários deles conferidos por uma iniciação parcial e relativa aos arcanos de uma ciência, muitas vezes contestada, ridicularizada, os templários podiam, tanto na ordem religiosa como na ordem política e social, determinar o que quisessem. Subversão, heresia e fazer esse templo onde adoravam essas caveiras,
que enquanto Jean de Gisors enganou eles, então colocaram também do lado as caveiras dos guardiães do ossuário de Maria Madalena, que eram os grão-mestres da ordem da Rosa Cruz Vera e do Priorado de Sion, que vai desaparecer com ele, porque depois que ele doa os bens aos dominicanos, ele some na história, e aí agora vai começar a perseguição aos templários, e daí para a prisão de Jacques de Molay é um purinho. Mas, o que é que acontece? Jacques Molay tinha escrito na sua manga, a sangue, o pedido de vingança e nomeado o seu sucessor. Uma imensa sociedade secreta então forma-se clandestinamente sobre os restos da ordem. A vingança, contudo, preparava-se na sombra, e a explosão iria trazer o terror 450 anos mais tarde, na espera da terrível e demorada resposta, exterminando um após outro os assassinos de Jacques de Molay. Quebraram as espadas dos templários e fizeram punhais, e as pás de pedreiros proscritas foram usadas na maçonaria dos túmulos. Decidida pelos dois lados, a ruína do templo, o Papa e o rei não perderam tempo para realizá-lo, ou seja, em pouco tempo, menos de um ano. Em menos de 6 anos, o espantoso Moloque de 2 cabeças, uma com a coroa da vergonha e outra com a mitra da infâmia, tragou a antiga ordem do templo em suas entranhas de bronze vermelho. Não levaria metade desse tempo o Moloque moderno, nascido da cinza dos cavaleiros do templo, os neotemplários, levaria 3 anos para devorar o mundo antigo. Mas os gigantes têm crescimento lento. Stanislas de Guaita, Marquês. Serão precisos 400 anos, 450, quase 500, para atingir a idade da força e a puberdade. Vai tomar vários nomes. Terminaram os 4 séculos. Agora o gigante já adulto vai reclamar sua sangrenta reivindicação, e ao sair da caverna para dar luz ao dia, então nós já dissemos aqui quais as sociedades que estavam unidas, supostamente sob o governo dos templários, eles acreditavam nisso, mas acontece que quem estava por trás de tudo eram os judeus. Então aqui nós temos a questão dos judeus. Então, Martinet de Pasquali e o filósofo desconhecido, meu nome, esqueci agora, né? Então, funda a loja Amigos Reunidos, e depois Claude de Saint-Martin, e depois eles vão fazer seu quartel-general em Roma. Aqui também são heréticos, porque eles vão usar a doutrina dos judeus da Carral, ou seja, que Esdras fez, planejou e eles vão realizar. Então, nós temos aqui então, um misticismo teosófico, né, que era professado por vários, né, e principalmente na França. A questão dos judeus era realmente importantíssima para que os jesuítas dela se desinteressassem. A maçonaria alemã e as grandes lojas alemãs vão então concentrar o poder para fazer a vingança. O martinismo nasce com rito maçônico, e não é de crer que haja renascido com força aglutinadora. Só entre os maometanos é que por então se mantinham as restrições mais severas quanto ao ingresso dos judeus em suas lojas. Restrições que, aliás, se estendiam a todas as religiões de fora do islamismo. Quer dizer, ninguém queria o judeu, mas Jean de Gisors era o cabeça, representante dele, nobre, inglês, príncipe da Normandia, e então assim era a ponta de lança que ia abrindo caminho para os judeus, depois a burguesia. Ora, essa estratégia dos judeus fazia com que 60% da resistência cristã fosse sendo vencida, e termina que as seitas judaicas, que são os alquimistas, por exemplo, que fabricavam cocô, transformavam cocô em ouro, vai acontecer. Eles são os responsáveis. A Carral.
E aí, o que os templários queriam, que era a sinarquia, o pacto sinárquico, que era a conciliação universal sob a presidência de 3 grandes chefes religiosos, não vai acontecer. E em seu lugar vai ser fundada a Ordem dos Neotemplários, para a qual eu fui convidado, já disse, e os governantes invisíveis, que não são nada invisíveis. Nós sabemos que de pele branquinha, rosadinha, está lá em Londres o atual rei do mundo, que se chama Lord Nathaniel de Rothschild, que foi quem fez, mandou, financiou, ver seu irmão, através do seu irmão Richard Rothschild, essa pesquisa, não vou falar muito sobre isso, que está espalhada aí pelo mundo. Resultado, terminamos aqui então com a vingança dos neotemplários, que são a Revolução Francesa, mas isso já vai ser outro capítulo, através de documentos. Aqui são os documentos da Bastilha. O segredo da Bastilha é através dos seus documentos, extraídos dos seus arquivos. Não sei se vocês vão ver. Olha, os segredos da Bastilha, extraído dos seus arquivos. O chefe da Bastilha, quando viu a Revolução, ele arrancou uma tábua, o soalho era de tábua, ele arrancou uma tábua, pegou todas as atas, colocou debaixo daquela tábua, recolocou, e só depois que a Revolução passou, aqueles documentos foram recuperados. Estão aqui, uma preciosidade da biblioteca do professor Marlante. Bom, o que acontece então? Terminamos, aconteceu a infâmia, mas infelizmente o Papa foi covarde, porque depois de 30 dias a pão e água quis voltar para o sólio pontifício e gozar do luxo e da sua corte. E o rei da França não encontrou ouro nenhum dos templários, porque não era deles, era dos judeus. E então ambos morreram em um ano. E Jacques de Molay constituiu uma nova ordem chamada Neotemplário, que levou 450 anos para se organizar e realizar a Revolução Francesa, chamada o maior banho de sangue da França. Vamos encerrar com as seguintes palavras. A Revolução Francesa, mesmo nos tribunais, era uma guerra civil entre irmãos. Os irmãos se saudavam, se cumprimentavam maçonicamente antes de se matarem. Dos dois lados havia convicções sinceras, por conseguinte respeitáveis. Então, Marat de um lado, Guizot de outro. Então, aquele que morre pelo que crê ser a verdade é um herói, mesmo quando se engana. E os anarquistas da Montanha Sagrada, da Montanha Sangrenta, que era a montanha, era um dos partidos, não foram só usados ao enviar Robespierre ao cadafalso. Lá subiram também sem desfalecimento. Que Deus e a posteridade sejam os juízes. Documentos é o que não nos faltam. Stanislas de Guaita, O Templo de Satã, capítulo A Justiça dos Homens. Os Templários, escrito por David Caparelli e Pierre Campanello. Então, está aqui muita coisa interessante. Aqui nós temos de um neotemplário, Adelino de Figueiredo Lima, Os Templários, um pouco romanceado, né? Isso nunca existiu, mas mostraria mais ou menos o que seria a reunião no mosaico, tá vendo? No Templo das Caveiras. Agora, aqui já esse Bafomé, na verdade, eram as caveiras de São João Batista e os seus sucessores, os pontífices joanitas. Enquanto isso, eles externamente respeitavam a Igreja de São Pedro, ou seja, o Papa, mas tinham a gnose, que era a doutrina de São João e dos pontífices que desenvolveram essa doutrina, portanto, chamado joanismo. Daí saiu a Igreja Anabatista, que durante 6 anos se chamou Anabatista por causa de João Batista, depois se transformaram em Batista simplesmente, e talvez muitos deles não saibam que eram anabatistas porque consideravam João Batista como sendo o Cristo e renegavam Jesus. Depois se arrependeram e hoje são cristãos. E saíram também os mandeus, que até hoje matam o cristão. Eles têm a estátua de São João Batista dentro da igreja dele. Então, assim, baseado nesta literatura, e com a infelicidade de isto ter sido atingido mais pelos cázaros, pelos judeus cázaros, então a importância do judeu no processo é muito grande. Eles dirigem tudo nas sombras,
Quer dizer, é uma estratégia, é um jogo de xadrez, é um tabuleiro de xadrez que Brzezinski vai descrever sinteticamente num livro de 460 páginas. Olha, sinteticamente num livro de 450 páginas, que eu tenho uma resenha que vai gerar os governantes invisíveis, que hoje todo mundo sabe que são Barão de Rothschild, que Mel Gibson está fazendo um filme sobre a família, mostrando quem de fato eles são, dono da metade do mundo. Então, assim nós terminamos o 10º capítulo, mostrando a vingança dos Templários. Bem, ficamos por aqui, terminamos a série e espero que vocês tenham compreendido a importância que foi, porque os desdobramentos históricos dessas traições, desses crimes, dessas ideologias, o choque entre choques das ideias e das convicções, vai produzir a Revolução Francesa, vai destruir a monarquia, não somente na Europa, mas na América, né? Bolívar e outros vão fazer isto, e vai surgir uma nova ordem, um novo reset, que seria justamente o domínio dos neotemplários, que continua até hoje. Então, quando Dom Manuel III vendeu o Brasil ao Barão de Rothschild da época por 20 mil libras esterlinas, ele estava apenas cumprindo um pedaço da história. Então, ficamos aqui. Então, se vocês gostaram, é um fato histórico. Eu me baseei o mais possível em documentos. Somente o livro de Adelino Figueiredo Lima é que tem um pouco mais romanceado. Os outros todos são documentários. E nós vamos em frente. Terminado aqui a série Os Templários, com o título A Vingança dos Templários. Até a próxima série.